Botafogo versus Confiança, os caminhos para a vitória. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje para falar sobre o nosso confronto com o Botafogo de Ribeirão Preto, confronto esse que acontece lá em Ribeirão, no estádio Santa Cruz, válido pela segunda rodada da Série B de 2020. Vai ser o segundo confronto na história entre o Dragão e a Pantera, sendo que o primeiro encontro não foi muito bom com a gente, foi lá em 1976, com o Dr. Sócrates no time da Pantera, e com esse time nós perdemos de 3-0 pela Série A daquele ano. Espero que mudou o campeonato, muitos anos depois, que a gente possa devolver essa derrota jogando lá nos domínios botafoguenses. Então vamos lá, vamos analisar o que a Confiança precisa fazer para voltar com a sua primeira vitória na Série B lá de Ribeirão Preto, que a gente precisa se preocupar com esse Botafogo. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, para que a gente consiga levar o nome do Confiança cada vez mais longe, para que você consiga acompanhar toda a cobertura do Confiança na Série B e ainda nesse finalzinho de estadual que estamos vivendo. Além disso, não deixe de ouvir o Bancada Azulina, nosso podcast, que está aí com pelo menos 2 ou 3 programas semanais falando de tudo que acontece sobre o Confiança. Então vamos lá, vamos falar do primeiro caminho para a vitória: aproveitar o desgaste contra o Botafogo. Isso é uma coisa que eu tentei pesquisar um pouco esse final de semana, sobre se é real esse desgaste. O Botafogo ele jogou um dia depois que nós jogamos na sexta, eles jogaram no sábado, ao passo que nós jogamos o tempo todo com a bola nos pés, propondo o jogo, e eles jogaram o contrário. O Cruzeiro propôs mais o jogo e eles se defenderam mais. Então, tanto no primeiro caso como no segundo, o Botafogo tende a ter um desgaste físico maior. E a gente, com um dia mais de descanso e não tendo feito um jogo tão intenso, ainda que o nosso jogo tenha sido muito intenso, mas não tão intenso quanto o jogo do Botafogo, a gente tem uma pequena vantagem física e que a gente saiba aproveitar isso, principalmente nas questões das substituições. A gente viu que no jogo contra o Paraná foram as substituições que fizeram a diferença para esse jogo. Lógico que não espera que não precise que as substituições salvem a gente, como aconteceu contra o Paraná, mas que pelo menos, se em algum momento, a partir desse desgaste, Matheus poder mapear e poder botar jogadores que têm experiência, têm talento e que possam mudar a cara do jogo, como foi o caso de Ítalo e Iago no segundo tempo, pode ser aí um trunfo para a gente utilizar e voltar lá de São Paulo com essa vitória. Segundo caminho, entender que o desafio contra o Botafogo ele é tão grande como aqueles que nós pegamos na Copa do Nordeste e também pegamos contra o Paraná. A gente pode até argumentar dizendo que não vai ter jogo fácil na Série B, realmente não vai ter, mas existem alguns jogos mais difíceis do que outros, principalmente nessa reta inicial, nessa largada inicial. A gente vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo ele vem de uma sequência de Guarani, que está na Série B, RB Bragantino, que está na Série A, e Cruzeiro, que é um time de Série A, mas que está fazendo um estágio aqui na Série B por N problemas administrativos. Ou seja, assim como a gente vinha de uma sequência, assim como a gente usou o trunfo de vir de uma sequência de Sport, Santa Cruz e Bahia para enfrentar o Paraná, esse trunfo agora é devolvido. Eles vêm de uma sequência de adversários muito difíceis. Então eles criaram uma casca. Por isso que a gente tem que entender que vão pegar um time qualificado, vão pegar um time que vai vir para cima, porque eles precisam recuperar os pontos perdidos, já que eles não pontuaram na estreia, e que estão acostumados a fazer jogos grandes e difíceis. Por isso a gente precisa fazer esse jogo de xadrez, assim como eu falei lá atrás no jogo contra o Santa Cruz. A gente tem que entender que o jogo não vai se decidir em 10 minutos, nem em 45 minutos, ele se decide em 90 minutos. A gente teve uma boa amostra disso contra o Paraná, onde nós tomamos o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo e fizemos o empate nos acréscimos do segundo tempo. Então, saber jogar esse jogo vai ser outro desafio para a gente até pegar a manha de fazer esses jogos difíceis fora de casa, jogos contra times que vêm numa sequência pesada de jogos e que vão tentar usar o Confiança como uma muleta para pontuar. Com certeza, 90% ou mais dos times da Série B olham para o Confiança e dizem: opa, a minha chance de pontuar é agora.
seja em casa, principalmente em casa, seja fora de casa. Por isso a gente tem que estar muito atentos ao que vem pela frente, muito atentos a esse time do Botafogo, que é um time que Claudinei Oliveira é um técnico muito experiente, um técnico que treinou esporte na Série A recentemente. Ele com certeza está aí preparando. É um time que se manteve sua base do Paulistão para cá, então tem um certo entrosamento. Então eu já cogito ser um desafio ainda maior que o Paraná. Ainda que o Paraná tenha uma camisa, tem um histórico recente bom na Série B, o Botafogo até um dia desse estava na Série C, mas contextualmente ele está melhor posicionado, ele está melhor preparado para nos enfrentar. Então, olho aí nesse Botafogo. Por fim, maior precisão das finalizações, né? Muita gente fala que a Confiança finalizou muito mais que o Paraná. Nós tivemos mais de 20 finalizações dentro do gol foram 7, mas nós só marcamos 2 gols, levando em conta que um desses gols foi um gol meio na sorte, né? Danilo Pires finalizou mal, mas a bola desvia no zagueiro e entra. Então, só que eu acho, pela questão que eu falei anteriormente, do Botafogo ter mais casca e vindo de confrontos difíceis, ter um entrosamento até maior que o Paraná, dificilmente a gente vai encontrar esses espaços. O próprio Cruzeiro teve dificuldade de entrar na defesa do Botafoguense. Logo, a gente precisa ter uma precisão na hora de marcar esses gols. Acho que amanhã, se pintar uma ou duas chances, uma a gente tem que guardar. Mikael tem que estar mais calibrado. Ele jogou muito bem na briga com os zagueiros, principalmente no primeiro tempo, mas ele falhou muito em algumas conclusões. O próprio Everton, quando teve a bola no pé, ele tentou ir de primeira, não deu certo. Enfim, que amanhã os nossos jogadores tenham 10 centavinhos ali de paciência, tentem dominar aquela bola antes de fazer o chute. Foi assim que a gente empatou. Iago conseguiu, pegou aquela bola de Reis, deu uma leve dominada e chutou. Se ele tenta de primeira, ele teria uma dificuldade adicional para fazer. Ele poderia fazer, poderia, mas uma dificuldade adicional que a gente não precisa trazer para cá. E principalmente, como vão aparecer poucas oportunidades para abrir essa defesa do Botafogo, o ideal é bola no pé. Bola de pé em pé, bola sem tanto chuveirinho, porque foi assim onde a gente fez os nossos 2 gols e levou as principais chances contra o Paraná. Por fim, olho nele, Vitor Bolt, é um cara que eu vou destacar desse do Paraná, um jogador experiente, já passou pela Europa, já passou pela Ásia, jogou no Vasco da Gama, jogou, e aquele que se costuma chamar do zagueiro, do volante moderno, né? O volante que ele tem uma boa pegada defensiva, mas ele sai muito. Olhando os dados dele no jogo contra o Cruzeiro, ele tem um acerto de passe incrível, acima de 80%. É um cara que tem boa finalização, cruza a bola também. Então, claro que a gente tem que ficar de olho nos atacantes, mas Vitor Bolt hoje é um cara que a gente precisa ter muita atenção para ele, não só para a gente conseguir suplantar sua marcação, como também para tomar cuidado com as bolas que ele pode aparecer como o elemento surpresa. Então, é o nosso destaque aí do time adversário. Espero que amanhã ele não esteja em um bom dia e que a gente consiga, que ele não traga grandes dificuldades como ele trouxe, inclusive ao Cruzeiro nessa estreia. É isso, meus amigos e minhas amigas. E vocês, o que acham? Vocês como é que enxergam esse jogo? Confiança tem chance de voltar com a vitória? Tem um empate, já está de bom tamanho? Ou a gente já precisa pensar em recuperar os pontos perdidos para o Paraná aqui em casa, ainda que a gente tenha saído atrás e ganhou um ponto ao invés de perder 3. Mas enfim, deixa seus comentários aqui, porque eu vou responder para a gente continuar esse papo depois do vídeo encerrado. E amanhã não esqueça, meia hora antes do jogo, live pré-jogo, após o jogo, aí eu não consigo precisar exatamente quanto tempo, mas no máximo meia hora depois do jogo, live pós-jogo. Então vamos fazer o aquecimento aqui, analisar as escalações, analisar como esse Confiança vem. E após o jogo vamos aí fazer todo esse bate-papo de como o Confiança encarou o Botafogo. É isso, pessoal. Não deixe de acompanhar o Bancada Azulina. Não deixe de acompanhar também o Dragão de Aracaju. Se inscreva nos 2 canais, ative o sininho e vamos nessa. Saudações proletárias e fui!